Olá pessoal, eu sou Anderson Miranda, aqui do canal XMF, e no vídeo de hoje vamos estudar a continuidade do conteúdo de conjuntos. Vamos partir do conteúdo de reunião de conjuntos. Dado dois conjuntos, A e B, chama-se reunião de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então aqui do lado você vê a representação dessa reunião de conjuntos. Então eu coloco o A e coloco esse U aqui que simboliza o sinal de união, de reunião. Então, quando eu falo que A unido a B, eu posso estar dizendo que existe um X, tal que esse X pertence a A ou esse X pertence a B. Então o conjunto A unido a B, que lê-se na forma de A reunido a B ou A unido a B, é formado pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B. Aqui nós vamos ver mais alguns exemplos e notemos que X é elemento de A unido a B, se ocorre ao menos uma das condições seguintes, ou seja, o X pode pertencer ao A ou o X pode pertencer a B. Então, nesses casos aqui, você percebe no primeiro caso que há uma interseção, né? E uma parte do conjunto A é também parte do conjunto B. Já no segundo exemplo, todo o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Então, caso vocês queiram assistir a aula que a gente fala sobre subconjuntos, clique no card que está passando aqui em cima. E no outro exemplo, você vê que os dois conjuntos estão separados, são dois conjuntos disjuntos. Então, nesse caso, quando eu faço a reunião, eu vou juntar todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Vamos aqui a alguns exemplos de reunião de conjuntos. Dado o conjunto aqui formado pelos elementos A e B, unido com o conjunto formado pelos elementos C e D, quando eu faço a reunião deles, eu vou ter um terceiro conjunto que é formado pelos elementos A, B, C e D. Um outro exemplo aqui é o conjunto A e B unido ao conjunto A, B, C e D. Observe que o conjunto formado pelos elementos A e B já está contido no conjunto que tem A, B, C e D. Então, automaticamente, a reunião de conjuntos aí é o próprio segundo conjunto, formado pelos elementos A, B, C e D. É como se o primeiro conjunto estivesse contido no segundo conjunto, né? Ele é um subconjunto do outro. No outro exemplo, eu tenho que o conjunto ABC, formado pelos elementos ABC, reunido ao conjunto formado pelos elementos CDE, eu vou obter um novo conjunto que é formado pelos elementos A, B, C, D e E. Agora um exemplo com o conjunto vazio. Você observa que eu tenho um conjunto formado pelos elementos ABC unido ao conjunto vazio. E quando nós unimos um conjunto qualquer ao conjunto vazio, é o próprio conjunto que nós temos. Então, o ABC reunido com o conjunto vazio é o próprio conjunto formado pelos elementos ABC. E vazio unido a vazio é igual ao conjunto vazio. Interseção de conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B. O conjunto A, agora você observa que o U ele é virado para baixo, né? Então, a gente vai ler A inter B. É formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos, A e B simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, nos exemplos que eu tenho aqui, do lado, você vai observar que essa parte rosa é a parte dos elementos que pertencem a A e, ao mesmo tempo, pertence a B. E, no outro caso, você vai ver que o conjunto A está todo de rosa. Então, todos os elementos de A também são elementos de B, do conjunto B. Por quê? Porque A é um subconjunto do conjunto B. Ele está totalmente incluso no conjunto B, né? Nós chamamos de um conjunto contido no outro. Já no terceiro exemplo, onde você tem A e B, eles são dois conjuntos disjuntos. Não tem nenhum elemento de A que também faça parte do conjunto B. Então, nesse caso, a interseção nesse caso vai ser vazio. Ainda continuando aqui na interseção de conjuntos, nós podemos dizer que se X pertence a A inter B, isso significa que X pertence a A e também X pertence a B. O conectivo
é colocado entre duas condições e significa que elas devem ser obedecidas ao mesmo tempo. Aqui vem alguns exemplos de interseção de conjuntos. Quando eu digo que o conjunto formado pelos elementos ABC inter o conjunto formado pelos elementos B, C, D e E, eu vou observar quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. E nesse caso você percebe que a resposta serão o conjunto formado pelos elementos B e C. Ambos os elementos pertencem aos dois conjuntos. Já no outro exemplo, onde eu tenho um conjunto formado por AB e o outro conjunto formado por A, B, C e D. Observe que o A e o B, que são os elementos do primeiro conjunto, também pertencem ao segundo conjunto. E aí a interseção acaba sendo o primeiro conjunto, onde nós temos que esse primeiro conjunto é um subconjunto do segundo conjunto, ou seja, ele está totalmente incluso, está contido no segundo conjunto. No outro exemplo, eu tenho que o conjunto formado pelos elementos ABC inter os elementos formados pelo conjunto ABC também, observe que os dois conjuntos são iguais, logo a interseção é o próprio conjunto formado pelos elementos ABC. Já no outro exemplo aqui, eu tenho que um conjunto formado por AB inter um conjunto formado por C e D, ele vai ser vazio, porque não existe nenhum elemento que pertença ao conjunto formado por AB, que também pertença ao conjunto formado pelos elementos C e D. Então, observe que seus elementos são diferentes. Logo, não há uma interseção, não existe elementos que pertencem ao mesmo tempo um conjunto e ao outro. E, na interseção de um conjunto com um conjunto vazio, o que nós observamos é que a resposta é um conjunto vazio também. Porque, já que o conjunto vazio não tem nenhum elemento, então não vai haver nenhuma interseção. Não vai haver nenhum elemento que pertença a um conjunto e que pertença ao conjunto vazio, uma vez que ele é vazio. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Então, vocês observam que a simbologia dessa representação da diferença é dada por A menos B. Isso quer dizer que é um conjunto formado por X, tal que esse X pertence ao conjunto A e esse X não vai pertencer ao conjunto B. Vamos aqui a exemplos. Observe que você tem A, B e C menos o conjunto formado por B, C, D e E. Então, quais são os elementos que pertencem ao conjunto formado por A, B, C e que não pertencem ao conjunto formado pelos elementos B, C, D e E? Observe que apenas o elemento A. Então, o conjunto aqui da diferença vai ser o conjunto formado apenas pelo elemento A. No outro exemplo, eu tenho que o conjunto formado por ABC menos o conjunto formado pelos elementos B e C também vai ser o conjunto unitário formado pelo elemento A. Observe que A pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo conjunto, então a resposta é apenas o A. No outro exemplo, onde eu tenho o conjunto formado por AB menos o conjunto formado por C, D, E e F, observe que agora eu tenho tanto o elemento A quanto o elemento B, que pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo conjunto. Sendo assim, a resposta para a minha diferença desses conjuntos vai ser o conjunto formado pelos elementos A e B. E o outro exemplo que nós temos é um conjunto formado pelos elementos A e B menos um conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Observe que todos os elementos do primeiro conjunto, formado por AB, eles também são elementos do segundo conjunto. Então, nesse caso, a minha resposta vai ser o conjunto vazio, porque não existe nenhum que pertença ao primeiro conjunto e que não pertença ao segundo. Eu só tenho dois elementos, que é o elemento A e B, mas eles também pertencem ao meu segundo conjunto. E aqui você vê exemplos, né, de casos de diferenças. Então, você vê aqui, você tem o conjunto A, representado aqui de rosa, quer dizer que são todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. No segundo caso, observe que eu tenho o subconjunto B de A, ou seja, o conjunto B está contido no conjunto A. Se eu perguntasse qual seria a diferença, seria todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então, por isso que o A está com a tonalidade rosa mais evidente. No outro exemplo,
Observe que A e B são dois conjuntos separados. Então, todos os elementos aqui de A, eles estão em A, mas eles não têm nenhum elemento de A que está em B. Então, apenas o conjunto A fica com o rosa aqui mais escuro. E no outro exemplo, eu tenho que o conjunto A é subconjunto do conjunto B. E ele está totalmente contido no conjunto B. Então, quer dizer que todos os elementos de A estão contidos também no conjunto B. Nesse caso, a minha diferença é o último caso que a gente viu aqui, né? Que é o conjunto vazio, né? Complementar de B em A. Dados dois conjuntos, A e B, tais que B está contido em A, o conjunto A menos B chama-se complementar de B em relação a A. Isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, a gente pode designar essa complementação com o símbolo, esse Czão, onde o B fica na parte superior e o A fica na parte inferior. Ou ainda podemos colocar o B com o tracinho em cima. E indicamos que o complementar de B é em relação a A. Notemos ainda que esse complementar de B em relação a A só é definido para se B está contido em A. E aí temos o seguinte, complementar de B em A é igual, ou a mesma coisa, que o A menos B. E aí você vê a representação dessa complementação aqui no gráfico, né? Você observa aqui todos os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então eu posso dizer que isso seria o complementar de B em A. Aqui vamos a alguns exemplos. Se o conjunto A é formado pelos elementos A, B, C, D e E, e o conjunto B é formado pelos elementos C, D e E, então eu posso dizer que o complementar de B em relação a A é o conjunto formado pelos elementos A em B. Então é só lembrar que esse complementar representa o conjunto A menos o conjunto B. Então, observando aqui os conjuntos A e B, eu observo que os elementos A minúsculo e B minúsculo são os únicos elementos que estão no conjunto A e que não estão no conjunto B. Logo, ele é a resposta para esse exemplo. Outro exemplo aqui. Se A for igual a ABCD e é igual a B, ou seja, o conjunto A é igual ao conjunto B, então vamos dizer que o complementar de B em relação a A vai ser o conjunto vazio, porque não vai existir nenhum elemento que pertença ao conjunto A e que não esteja no conjunto B, já uma vez que eles são conjuntos iguais. Então, a resposta seria vazio. No outro caso, é quando o conjunto A é formado por A, B, C e D e o conjunto B é vazio. Então, observe que nesse caso a gente vai ver que o complementar de B em A, que quer dizer que é o conjunto A menos o conjunto B, ou seja, os elementos do conjunto A e que não estão no conjunto B, observe que são todos, já que uma vez que B é o conjunto vazio, ele não tem elementos. Então, todos os elementos de A não terão no conjunto B. Então, a resposta para essa questão é o próprio conjunto A. Então, pessoal, ficamos por aqui e mais uma vez quero convidar vocês para curtir nossa playlist completa sobre esse conteúdo de matemática na Educação Básica 3. Temos também uma playlist sobre Matemática Básica 2, que são conteúdos interessantes e relevantes como este daqui. Vão lá aqui na descrição do vídeo e clique e curta toda a nossa playlist. É de graça. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.